Na longa jornada da mente humana, muitos vêm tentando decodificar o funcionamento da realidade. Alguns físicos sugerem que a informação desempenha um papel fundamental no universo. Nesse conceito, o universo registra e processa informações em seu nível mais fundamental e é literalmente um computador. Um sistema que pode ser programado para realizar cálculos digitais arbitrários, onde é feito de bits, pedaços de informação, zeros e uns, e todas as entidades físicas, todos os eventos que agem sobre elas e o contexto do espaço-tempo em si surgiriam do processamento de informações. Na teoria da realidade virtual, os objetos podem ser independentes de nós, mas ainda não são objetivamente reais. O que chamamos de realidade surgiria em última análise do levantamento de escolhas binárias, perguntas do tipo sim-não, as suas respostas e todas as coisas físicas teriam origem na informação em um universo participativo. Uma entidade virtual não poderia perceber o processamento que cria o seu mundo, mas poderia concebê-lo como fazemos agora. A possibilidade de estarmos imersos em uma simulação de realidade virtual indica a consciência como sendo real e primária e a realidade física como ilusória e secundária. Essa consciência agiria como um computador autoprogramado, tão vasto e poderoso que pode armazenar e manipular bytes de consciência e processar pensamentos de software suficientes para modelar as leis da natureza e o comportamento de cada partícula no universo sujeita a essas leis. Existe a suposição de que o universo usa algoritmos de processamento de informações para criar a realidade, e nessa visão, a constante mudança do universo seria essencialmente o resultado de uma computação digital quântica em andamento. A ideia de que o mundo é uma realidade virtual tem longa data. Há mais de 2000 anos, Pitágoras afirmava que os números eram a essência não material da qual o mundo físico foi criado. Platão sugeriu que as coisas físicas que vemos são baseadas em formas ideais pré-existentes que existem a partir delas e argumentava que Deus geometriza, onde dessa maneira a mente divina aparece como as leis matemáticas da natureza. Todas as propriedades físicas possuem unidades de medida, por exemplo, a ciência mede o comprimento em metros e a massa em gramas. Da mesma forma, a unidade de medida da informação é o bit, que é a menor quantidade de informações que qualquer coisa pode carregar e é simplesmente a distinção entre 0 e 1. Os números binários ocupam um lugar muito importante na ciência e na tecnologia modernas, incluindo computadores, comunicação digital e sistemas de inteligência artificial. Porém, os números binários apareceram pela primeira vez no livro chinês antigo I Ching, que é o livro mais antigo sobrevivente da civilização humana. Este livro representa o sistema Yin e Yang, onde as linhas interruptas e quebradas simbolizam Yin e Yang correspondentemente. De acordo com a tradição ocidental, as linhas são mostradas na forma dos símbolos binários 0 e 1, e cada um dos 64 hexagramas do I Ching representa uma sequência desses 6 símbolos binários. A descrição e a formulação do sistema de números binários, feita pelo filósofo e matemático Gottfried Wilhelm Leibniz, desempenharam um papel importante no desenvolvimento de computadores no século XX. Leibniz acreditava que esse sistema binário mostrava como Deus, que ele viu enumerado em 1, criou tudo a partir do vazio enunciado em 0. Físicos teóricos sugerem que o bit é um número irredutível e que a informação forma o núcleo da existência. As informações dão origem a tudo, cada partícula
todo o campo de força e até o próprio espaço-tempo. No realismo quântico, o espaço como uma entidade quântica fundamental é o elemento nulo. O fato de um espaço virtual estar vazio de objetos não precisa torná-lo vazio de estrutura, assim como uma rede ociosa de computador ainda possui protocolos e conexões. O espaço como uma rede de processamento virtual suporta a visão moderna de que o espaço vazio não é vazio. Dessa forma, uma realidade virtual geralmente surge do nada, que corresponde à forma de como a teoria do Big Bang propõe que o nosso universo surgiu. Na teoria da realidade virtual, o Big Bang foi simplesmente quando o nosso universo foi inicializado. Todas as realidades virtuais iniciam em um momento específico, geralmente com um fluxo repentino de informações. No mundo virtual, a sua criação é sempre do nada, pois antes da sua inicialização não havia tempo ou espaço definido por esse mundo. Todas as interações das partículas elementares no universo não apenas transmitem energia, mas também crucialmente informações. Os átomos e os elétrons são bits, e assim tudo no universo é feito de informação, de zeros e uns. Os sistemas físicos interagem em uma linguagem composta por informações, onde a sintaxe produz as leis da física. Uma propriedade-chave dos sistemas quânticos é que eles existem em um estado de superposição até que uma medição seja feita. Por exemplo, um elétron pode ter um spin apontando para cima e um outro para baixo. Em certo sentido, o elétron é simultaneamente composto pelos dois estados opostos. Ao codificar um bit clássico usando um sistema quântico, a informação digital binária é aumentada por uma superposição de 0 e 1, gerando um qubit. Um bit pode estar apenas em um dos dois estados de cada vez, mas por outro lado, um qubit pode estar em ambos os estados ao mesmo tempo. Se a matéria, a energia, a carga, o momento e a rotação são todas informações, todas as leis da conservação podem se reduzir a uma. A transformação de Albert Einstein da matéria em energia seria simplesmente a informação passando de uma forma para outra, e dessa maneira, a única lei da conservação virtual que a teoria da realidade virtual exige é a da conservação da informação. No princípio da incerteza de Heisenberg, dependendo de como interrogamos um elétron, ele se comporta como uma onda ou como uma partícula. De fato, todas as respostas para o questionamento fundamental da realidade são sempre binárias. De maneira semelhante, as telas da realidade virtual são tipicamente calculadas apenas quando são visualizadas, ou seja, quando ocorre uma interação. A informação não está apenas no cerne da realidade objetiva, mas também está intimamente ligada à consciência subjetiva. A mente humana tem a capacidade de codificar os aspectos do mundo físico que habitam em um mundo abstrato próprio, e nesse sentido, as ondas quânticas reais somente se tornam físicas quando observadas. Uma realidade virtual é considerada uma realidade criada pelo processamento de informações e, portanto, por definição, não pode existir independentemente por si só, pois depende do processamento para existir. O realismo quântico propõe que ocupamos uma realidade local que parece real para seus habitantes, mas que está dentro de uma outra realidade que a gera, o mundo quântico real, que está criando o mundo físico como uma realidade virtual. Uma realidade local é real de dentro, mas não de fora, e nessa visão o mundo físico é real para os nossos corpos físicos, mas o observador existe fora dele. O fato de um mundo ser calculado não significa que ele não tenha uma realidade, pois a sua realidade é local para si. A realidade é relativa ao observador, portanto, por analogia, a mesa é sólida porque as nossas mãos são feitas dos mesmos átomos da mesa. As coisas constituídas da mesma maneira são substanciais, de modo que o que é real depende do mundo do qual é observado. O físico John Wheeler argumentava que o que chamamos de realidade surge em última análise do levantamento de perguntas do tipo sim-não. Para Wheeler, todas as coisas físicas,
tem origem na informação em um universo participativo. Além disso, a consciência é intrinsecamente imbuída no tecido informacional da existência. Segundo Wheeler, o processamento não apenas modela o universo, mas também o causa. Em outras palavras, a realidade, toda partícula, todo campo de força e até o próprio espaço-tempo deriva a sua função, seu significado e a sua própria existência inteiramente das respostas às perguntas, escolhas binárias, os bits. E assim, a realidade é animada pela informação, onde essa informação é o material básico subjacente do universo. Se a nossa realidade é de fato uma interface de um processamento, um observador que vê um objeto pode realmente criá-lo. Da mesma forma, em um mundo virtual online, o mundo inteiro não é calculado na tela de uma só vez. O computador, por motivos práticos, calcula apenas o que o observador escolhe ver depois que decide visualizá-lo, ou seja, os cálculos da tela são necessários. Nesse sentido, a nossa realidade só pode ser calculada quando a observamos. E assim, uma entidade virtual não poderia perceber o processamento que cria o seu mundo, mas poderia concebê-lo como fazemos agora. E dessa forma, uma realidade virtual que se comporta como nosso mundo deve registrar-se consistentemente nos observadores internos. Para obter conhecimento de um objeto, metafisicamente composto de matéria e forma, os seus sentidos coletam as informações. Se olharmos, por exemplo, para um grande carvalho em frente à janela, a lente do olho gera uma imagem invertida da árvore na retina. Aqui, há um processamento de imagens em diferentes estágios da transmissão da informação das células da retina para o cérebro, e no cérebro, certos padrões são formados. Para receber e processar informações sem nenhum componente material, evidentemente um componente imaterial é necessário, quer dizer, a mente. Dessa maneira, uma realidade virtual pode ser baseada em sua capacidade de agir como um vasto computador mental. Esse computador mental seria uma inteligência ilimitada que conhece todos os detalhes de um universo inteiro, governado pelas leis e pela lógica dessa inteligência. O armazenamento e o cálculo de dados para uma simulação pode ser apenas uma pequena parte das super habilidades dessa consciência, onde o seu potencial é ilimitado ou mesmo infinito. E assim, criar uma simulação de um universo pode ser apenas um projeto entre muitos para essa inteligência. Os recursos surpreendentes e em expansão rápida dos computadores atuais sugerem claramente aonde as simulações digitais podem levar. Dessa forma, a grande consciência seria capaz de experimentar coisas como, por exemplo, a vida como um humano no planeta Terra ou a vida em um outro sistema solar, e dessa forma, uma vasta consciência se conhece e talvez até se desenvolve. Cada um de nós seria uma projeção dessa consciência em um universo virtual, e nessa visão, nós como consciência somos reais e a matéria, como a realidade física, seria uma simulação. O princípio holográfico sugere que o mundo é essencialmente uma ilusão e, especificamente, a natureza tridimensional do espaço é fictícia. O pesquisador Ervin Laszlo propôs que o campo de energia virtual, conhecido como vácuo quântico ou campo de ponto zero, corresponde ao que os ensinamentos indianos chamam de Akasha, a fonte de tudo que existe, na qual a memória do cosmos é codificada, e a natureza última dessa fonte seria a própria consciência. O físico David Bohm concebe toda a realidade de uma maneira holográfica. O holograma captura uma imagem tridimensional de um objeto sólido em um plano fotográfico bidimensional por meio do registro dos padrões de interferência em luz coerente. Cada parte do holograma contém informações sobre a imagem inteira, ou seja, cada parte da realidade contém as informações sobre a estrutura do resto da realidade envolvida dentro dela. A ordem explícita seria o aspecto da realidade que está imediatamente disponível para os nossos sentidos e a instrumentação, enquanto a nossa mente, capaz de envolver e desdobrar informações, está na ordem implícita.
E assim, a nossa realidade manifesta como os nossos corpos e as estruturas físicas estão se desdobrando continuamente a partir do holomovimento da ordem implícita. A possibilidade de estarmos imersos em uma simulação de realidade virtual mostra como seria possível a consciência ser real e primária, enquanto a realidade física seria secundária e ilusória. Nós e todas as outras formas de vida interagimos com esse universo de maneira análoga a jogar um videogame. Ao conectar a nossa consciência real, projetada a um avatar específico no espaço-tempo, nos tornamos uma pessoa material real em um mundo virtual totalmente realista, mesmo que de fato a única coisa real seja a nossa própria consciência. Jogando o jogo, tornamo-nos totalmente imersos neste mundo virtual, pois podemos interagir com o ambiente e outros jogadores como se fossem feitos de matéria, mesmo que ela não exista. Porém, o mundo não é feito de material sólido contínuo, já que tudo é feito de átomos, e antes de qualquer observação, tudo existe em um estado potencial, a função de onda insubstancial. Dessa maneira, a matéria seria uma invenção da imaginação e todos os dados e todas as linhas de código seriam pensamentos. Enquanto a simulação do universo é mantida na mente da consciência fundamental, essa criação persiste e nos fornece uma arena para jogar o jogo da vida. Então não importa se nós, como projeção dessa consciência, jogamos o jogo da vida unindo a nossa consciência com uma simulação maciça incrivelmente detalhada que não é real. Porém, viver vidas em um espaço e tempo tão imaginados oferece um meio para o crescimento da consciência fundamental, já que as lições que aprendemos são bastante reais, mesmo que o mundo não seja. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.